Então, muito boa noite a todos, boa noite pessoal que está aqui presencialmente, boa noite pessoal que está em casa, acompanhando pelo Zoom, e boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem estiver assistindo esse vídeo aí depois, em outro momento. Nós estamos na nossa penúltima aula, semana que vem nós concluímos o nosso curso, então parabéns aí a todo aquele que perseverar até o fim será aprovado. E parabéns mesmo pela perseverança. Eu sei que essa é uma época do ano complicada, né? Estamos cansados, muitos compromissos, mas que bom que a gente pode chegar próximo aí da conclusão do nosso curso. Vamos orar, pedir que Deus abençoe a nossa aula. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de abrirmos a tua palavra, estudarmos a tua palavra, entendermos aquilo que o Senhor quer nos instruir, Deus. Como é importante lermos, meditarmos e estudarmos a tua revelação, a Bíblia. Que o Senhor nos ajude nesta noite, nos livra de todas as distrações, do cansaço, que nós possamos estar atentos ao ensino da tua palavra e que estejamos também com os nossos corações abertos para que a tua palavra nos toque e nos transforme. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você então para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Nós iniciamos falando do capítulo 13 na última aula, mas não concluímos. Então eu gostaria de retomar aqui a partir do versículo 4, versículos 4 a 7 nós vamos ler. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. E diz assim a palavra de Deus: O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, essa é a descrição que Paulo faz do amor em 1 Coríntios 13, o capítulo mais conhecido e mais importante sobre o amor, que é a virtude mais importante da Bíblia. E a pergunta que nós fazemos é, recapitulando um pouquinho a aula passada, por que que Paulo descreve o amor nesses termos? Por que que ele fala do amor dessa maneira? Paulo contrasta o amor com as atitudes egoístas dos coríntios. Então, o amor, ele é o contrário daquilo que os coríntios faziam. Por exemplo, eles eram impacientes, eles eram invejosos em relação aos dons, eles eram orgulhosos. Tem aí os textos, os versículos, né? Você que já está familiarizado com a carta vai se lembrar disso. Os membros mais privilegiados maltratavam os menos favorecidos nas reuniões da ceia, como nós vimos numa aula anterior, capítulo 11. Eles eram injustos e egoístas. Por exemplo, eles processavam judicialmente os menos favorecidos, 1 Coríntios capítulo 6. Eles insistiam em participar das festas dos templos, 1 Coríntios capítulos 8, 9 e 10, e não se importavam com o efeito que aquilo teria na vida dos fracos. A igreja de Corinto era uma igreja dividida, e as divisões na igreja, com certeza, produziam ira e rancor. Capítulo 1, versículo 10, capítulo 3, versículos 1 a 3, capítulo 11. Então, o versículo 7, 1 Coríntios 13, 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é um retrato às avessas da igreja de Corinto. Então, ao louvar o amor, Paulo está aqui denunciando os pecados dos coríntios. E nós vamos ver agora
rapidamente, né, o que significa, então, o amor? Como Paulo descreve o amor? E ele começa dizendo, então, que o amor é paciente. O amor ser paciente significa que o amor, ele não faz retaliações. O amor, ele não se vinga. É a paciência, como diz Calvino, que promove a paz e a harmonia na igreja. Então, o amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. Então, se a paciência é uma virtude passiva, no sentido de que a paciência faz com que nós não façamos algumas coisas, a pessoa paciente, ela não explode, ela não se vinga. Se a paciência é uma virtude, por assim dizer, passiva, não fazer o mal a alguém, a bondade é uma virtude ativa. Então, o amor, ele não apenas não faz o mal, como ele faz o bem. Ser bondoso é agir em favor de outro, fazer o bem. Paulo diz que o amor, ele não inveja. É interessante, né? A palavra inveja é uma palavra que está muito próxima do significado também de ciúmes. Alguns sinais de inveja ou ciúmes na igreja. Quando existe competição, quando existe partidarismo, quando existe maledicência, essas coisas são sinais de ciúmes ou de inveja, né? As pessoas, algumas pessoas têm a necessidade de competir com as outras, e isso é uma negação da ideia do corpo, né? O corpo significa que nós somos diferentes e nós estamos numa mesma missão, numa mesma tarefa, edificar a igreja, servir uns aos outros. Nós não precisamos competir uns com os outros. E os coríntios, eles competiam, por exemplo, com a atenção uns dos outros. Aqueles que, por exemplo, como nós vamos ver hoje, alguns falavam em línguas e eles queriam se destacar por causa disso, eles queriam ser admirados por causa disso. Olha que pessoas espirituais, olha que pessoas que fazem coisas extraordinárias. Quando a inveja reina, onde cada um deseja ser o primeiro, não há lugar para o amor, diz Calvino. O amor, ele não se vangloria e ele não se orgulha. E é muito interessante que a palavra que Paulo usa aqui é uma palavra que significa o amor não se enche de ar, que é quando a pessoa está cheia de orgulho, ela fica altiva, como se ela estivesse cheia de ar. O amor não faz isso, né? Ele não se vangloria. Tem um texto no capítulo 4, versículo 7, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? 1 Coríntios 4, 7. Então, é interessante, se Deus nos usa, se nós somos instrumentos de Deus, isso não vem de nós, isso vem de Deus. Então, não tem por que eu me orgulhar disso, eu me vangloriar disso. Muito pelo contrário, eu deveria ter um profundo sentimento de gratidão a Deus por Ele me capacitar e por Ele me usar. O amor, versículo 5, não maltrata. A palavra que Paulo usa significa que o amor não é guiado nos seus relacionamentos. O amor nunca se comporta como um touro em uma loja de cristais. Na medida do possível, ele faz de tudo para não ofender. Ele usa de tato e de consideração. Então, essa ilustração do touro numa loja de cristais, acho que todo mundo já ouviu, né? Imagina um touro numa loja de cristais. Ele não tem a menor etiqueta. Ele sai quebrando tudo que vê pela frente, deixa aquilo uma bagunça.
E a ideia aqui é que o amor não causa constrangimento ao outro, não expõe o outro à vergonha, não faz o outro passar vergonha. Muita gente hoje em dia confunde coragem e sinceridade aliás, confunde grosseria com coragem ou sinceridade. E coragem e sinceridade com amor não é inconveniente, mas a grosseria sempre é inconveniente. O amor não procura os seus interesses, diz versículo 5. Não age de modo egoísta, não age tendo em vista unicamente os seus interesses, mas levando em consideração os outros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8, fala de Jesus. Eu acho que vale a pena nós lermos esse texto, porque ele mostra como Cristo personifica o amor. Não apenas essa característica, mas todas as características do amor que Paulo menciona aqui. Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E interessante o versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Como que eu vou considerar o outro superior a mim mesmo? Servindo o outro, não querendo aparecer mais que o outro, colocando os interesses do outro na frente dos meus interesses. É dessa forma que nós servimos, né? Versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E o exemplo supremo, então, é Jesus, que, embora sendo Deus, não se apegou a isso, mas se esvaziou e serviu. Jesus é a personificação do amor. Voltando aqui para 1 Coríntios 13, o amor não se ira facilmente. O amor não se irrita facilmente, não se exaspera. Paulo acabou de dizer que o amor é paciente. Eu gosto muito de Provérbios 19:11, que diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Quando nós nos ofendemos com muita facilidade, isso revela o quão orgulhosos nós somos e o quão imaturos nós somos. A pessoa amorosa, a pessoa madura, ela é paciente. Sua glória é ignorar as ofensas. O amor não guarda rancor. E o termo que Paulo usa aqui significa que o amor não acredita na conta de alguém. O amor não registra o mal. O amor não faz aquela lista negra, aquela cadernetinha que a gente tem. E aí, alguém faz alguma coisa para nós, a gente pega a nossa cadernetinha, bom, tá aqui, ó, no dia 13 de novembro de 2023, o Adão fez isso para mim. E aí eu vou registrando, né? E eu me torno com isso uma pessoa rancorosa. O amor não faz isso, o amor perdoa. O amor não faz registro do mal com a finalidade de devolver ao ofensor na mesma moeda. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, o amor se alegra sempre que a verdade prevalece, mesmo quando essa verdade lhe é prejudicial. Amor e verdade andam juntos. E eles não são inimigos, eles não se contradizem.
Onde existe amor, existe verdade. O amor sem verdade não é amor. E a verdade sem amor não é verdade. Pelo menos não no sentido bíblico. Verdade e amor precisam caminhar juntos. E aí nós vamos então para a parte final do capítulo 13, versículos 8 a 13, onde Paulo fala sobre a eternidade do amor e a transitoriedade dos dons. O amor é eterno, os dons são transitórios. Capítulo 13, versículos de 8 a 13. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, Paulo faz esse contraste aqui. O amor é eterno, os dons são transitórios. O amor é superior aos dons, ele é mais importante que os dons. E o problema dos coríntios é que eles esqueceram o amor. Eles estavam obcecados com os dons. O amor nunca perece, o amor permanecerá pela eternidade. E os dons, como o dom de profecia, que é o dom, entre aspas, preferido de Paulo, como nós vamos ver no capítulo 14, que Paulo preferia que os coríntios profetizassem e não falassem em línguas. O próprio dom de profecia, o dom de línguas, o dom de palavra de conhecimento, são transitórios. Paulo está citando esses três dons aqui, mas ele está citando como simbolizando todos os dons, representando todos os dons. A profecia era o dom favorito de Paulo, línguas e conhecimento eram os dons favoritos dos coríntios. Paulo diz aqui no versículo 10: Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O que ele está falando aqui? O que é esse perfeito? O perfeito é a era por vir. Essa era por vir, ela será inaugurada quando Cristo voltar. E a nossa era, ela se caracteriza pela imperfeição e pelo pecado. Nosso mundo se caracteriza pela imperfeição e pelo pecado. Mas na era futura, depois que Cristo voltar, o mal e o pecado não mais existirão, serão banidos, como nós vamos ver semana que vem no capítulo, quando estudarmos o capítulo 15. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que os dons espirituais são limitados a essa era. E eles não serão necessários na era por vir. O amor é a linguagem da eternidade. E o que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos aprender essa linguagem, aprender essa língua a partir de agora, aprender a viver em amor, porque o amor, ele será eterno. Os dons, eles vão passar. Os dons não são importantes como o amor. E aí Paulo usa duas ilustrações. Versículo 11, ele usa a ilustração da criança. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás
as coisas de menino. Estava procurando uma imagem de uma criança, perdoem o vovô, coruja, e a ilustração da criança. Os dons espirituais são para essa era quando nós ainda somos meninos. Seria como se Paulo estivesse dizendo: olha, nessa vida que nós vivemos, nessa era que nós estamos vivendo, nós somos como meninos. Mas na era por vir, nós seremos como adultos e nós deixaremos as coisas de meninos, de menino. Então, nós não precisaremos mais dos dons espirituais. Os dons espirituais são para essa era. E quando há uma ênfase, um apego exagerado aos dons espirituais, essa ênfase exagerada, ela é um sinal de imaturidade. Quando os coríntios se encantavam com os dons espirituais, se encantavam com o dom de línguas, e ficavam ali competindo uns com os outros. Quem aparecia mais? Quem parecia mais espiritual? Eles estavam sendo infantis. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E ele usa a ilustração do espelho também. Versículo 12: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, Paulo compara os dons espirituais com um espelho. Nós conhecemos a Deus hoje por meio dos dons, e isso é o mesmo que você olhar para uma pessoa através de um espelho. Essa imagem que aparece projetada aqui, estranha, é um espelho do primeiro século. Não é um espelho como nós temos hoje, que tem uma imagem perfeita. Ele era feito de um metal polido, e é um espelho assim que a pessoa ela tinha assim uma ideia de como ela estava, uma ideia de como era a cara dela, né? Porque os espelhos eles eram muito ruins, eles eram muito primitivos. E Paulo está dizendo, conhecer a Deus através dos dons espirituais é conhecer a Deus através de um espelho, mas na eternidade futura nós veremos a Deus face a face. O nosso conhecimento de Deus será direto e imediato. Então, trazendo para hoje, vamos dizer assim, os dons espirituais, eles nos revelam a Deus como uma foto ou como um vídeo de alguém. Como você vê a foto de alguém ou assistir um vídeo de alguém. É assim que os dons espirituais nos mostram Deus. Mas na eternidade futura, nós vamos ver Deus face a face, como quem conhece uma pessoa pessoalmente. Então, Paulo está falando aqui das limitações dos dons espirituais. Eles são limitados. Olha o versículo 9: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. O nosso conhecimento de Deus hoje, ele é indireto e incompleto. Então, Paulo, ele não despreza os dons, ele não diz que os dons não têm o seu lugar. O que ele está dizendo é que os dons não podem tomar o lugar do amor. E que nós devemos aprender a linguagem da eternidade, que é a linguagem do amor. Versículo 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, essas são as três virtudes mais importantes da vida cristã: fé, esperança e amor. Fé, aqui, significa confiança em Deus, confiança na fidelidade de Deus, confiança que Deus cumpre as suas promessas, confiança
que nós somos salvos por meio do sacrifício de Cristo e que Deus nos conduz. Tudo que tem a ver com confiança em Deus, fé em Deus, está nessa palavra fé. Esperança tem a ver com aquela convicção de que Deus irá no futuro renovar todas as coisas. Como eu costumo dizer, eu até coloquei aqui de propósito, esperança com E maiúsculo, porque não é esperança de brasileiro. O brasileiro tem aquela esperança de que vai melhorar e não melhora, vai melhorar e não melhora, vai melhorar e não melhora. Então, essa é a esperança de brasileiro. A palavra esperança, na língua portuguesa, ela tem essa conotação de uma coisa assim, que eu tenho esperança, mas eu não tenho certeza se isso vai se concretizar. A esperança cristã é uma esperança com E maiúsculo. Nós esperamos a volta de Cristo, nós esperamos a ressurreição dos mortos. Paulo vai falar sobre isso, o capítulo 15 de 1 Coríntios, que nós vamos ver na semana que vem, é o capítulo mais importante da Bíblia sobre a ressurreição dos mortos. É que a esperança cristã é uma esperança com E maiúsculo. Nós temos a convicção de que isso irá acontecer. E a terceira virtude é o amor. O que é uma pessoa madura espiritualmente? Nós estamos fazendo agora uma série de mensagens nos domingos sobre maturidade espiritual e foi falado sobre isso. A pessoa madura espiritualmente é a pessoa que cresce em fé, esperança e amor. E aí vocês têm uma lista de passagens do Novo Testamento, e essa lista não está completa, em que fé, esperança e amor aparecem juntos. Então, não é apenas aqui em 1 Coríntios 13 que elas aparecem juntas, né? Elas formam uma tríade que aparece em diversas passagens do Novo Testamento. Mas o que Paulo está dizendo aqui, confiança em Deus é importante. A esperança é fundamental. Nós temos essa convicção de que Cristo vai voltar e renovar todas as coisas. Mas o mais importante é o amor. O amor é mais importante do que os dons, é mais importante até mesmo do que a fé e a esperança. E amor é nós nos sacrificarmos pelo outro, o amor é nós colocarmos o interesse do outro na frente dos nossos interesses, e o amor é nós nos esvaziarmos de nós mesmos, nos esvaziarmos das nossas vaidades. Cristo esvaziou a si mesmo, mesmo sendo Deus, e ele se tornou servo. Ele é o nosso modelo. Junte-se aí no seu grupo, pode ser uma dupla, pode ser um trio, um quarteto. Quem está em casa, se estiver com mais alguém, forma aí um grupinho. Se estiver sozinho, você pode pegar aí o seu caderno e responder com de uma forma bastante completa essas perguntas. E eu queria que você agora, então, se juntasse aí, formasse uma dupla, um trio, um quarteto, e vamos gastar aí alguns minutos respondendo essas duas perguntas. Qual característica do amor mais chamou a sua atenção, conforme descrito aqui em 1 Coríntios 13, e qual a lição mais importante que você tira desse capítulo? Ok? Então, conversem aí entre vocês, nós vamos gastar aí alguns minutos e depois nós retomamos. Algumas aplicações práticas, então, para concluirmos aqui o capítulo 13. Sem amor, nós usaremos os nossos dons para promover a nós mesmos. Sem amor, nós usaremos os nossos dons para manipular as pessoas. Então, isso é o triste, né? Os dons espirituais que devem ser para a edificação da igreja, sem amor, eles se tornam ferramentas para o nosso egoísmo. O único antídoto para o egoísmo e a autopromoção é o amor verdadeiro. É esse amor que Paulo descreve aqui. E percebam, né?
capítulos 12, 13 e 14, eles formam um único bloco, eles formam uma unidade. Capítulo 12, Paulo fala sobre dons, capítulo 14, ele fala sobre dons e adoração na igreja. Por que que o capítulo 13, o capítulo do amor, está no meio desses dois? Porque é essa lição que Paulo quer ensinar. Sem amor, os dons se tornam apenas instrumentos para para nossa autopromoção, para servirmos a nós mesmos. Então nós precisamos crescer nessa linguagem, a linguagem do amor. Estava comentando com o pessoal aqui, vamos imaginar que a gente tivesse que viver num outro país e tivéssemos que aprender uma outra língua. No começo, essa língua seria difícil para nós. Mas aos pouquinhos a gente vai se esforçando, a gente vai se esforçando, daqui a pouco a gente consegue dizer uma frase, daqui a pouco a gente consegue começar a entender o que as pessoas que falam aquela língua estão dizendo, e assim é com amor. Mas nessa vida, a gente sempre vai falar com sotaque, né? Se você aprende uma nova língua, você até pode se tornar fluente nessa língua, mas você sempre vai ter um sotaquezinho. E o nosso chamado é aprendermos a língua da eternidade, a linguagem da eternidade, que é a linguagem do amor. Começarmos a amar agora, a viver em amor agora, porque é assim que nós vamos passar o resto da nossa existência, o restante eterno da nossa existência, nós vivendo em amor. Mas nessa vida, nós vamos viver o amor com sotaque, né? Por assim dizer. Vamos para o capítulo 14. Então, Paulo agora continua dando as suas instruções sobre adoração na igreja, e ele vai falar bastante nesse capítulo sobre o dom de profecia e o dom de línguas. Então, como eu já acabei de dizer, o capítulo 14, ele é a conclusão do bloco formado pelos capítulos 12, 13 e 14. No capítulo 12, Paulo enfatizou a unidade e a diversidade da igreja, falou da igreja como corpo de Cristo. No capítulo 13, o amor. E no capítulo 14, ele mostrará a superioridade do dom de profecia e a necessidade de ordem nas reuniões de adoração da igreja. Então, quando nós lemos o capítulo 14, Paulo vai falar muito sobre o dom de línguas. Por que ele fala tanto sobre esse dom? E por que ele enfatiza tanto que o dom de profecia é superior ao dom de línguas? O dom de línguas, ele se transformou em um problema muito sério na igreja de Corinto. Existem indícios de que muitos dos coríntios falavam em línguas ao mesmo tempo e sem interpretação. E aí a reunião da igreja se transformava numa verdadeira bagunça, ao ponto dos descrentes que visitavam as reuniões da igreja chegarem à conclusão de que esse povo está louco, né? Essas pessoas são doidas. Todo mundo falando ao mesmo tempo, um monte de sons que ninguém consegue entender. E a grande ênfase de Paulo no capítulo 14 é com a edificação da igreja inteira. Então, ele quer colocar ordem nas reuniões de adoração da igreja para que estas reuniões sejam reuniões edificantes, reuniões que tragam crescimento para toda a igreja. Paulo não está preocupado com a performance de alguns indivíduos que falavam em línguas. Muito pelo contrário, ele deseja que a igreja toda seja edificada e não que aí uma meia dúzia seja vista como pessoas que têm um dom impressionante, extraordinário. Então Paulo diz: sigam o caminho do amor e busquem o dom de profecia. Vamos ler agora o capítulo 14, versículos de 1 a 5.
sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, o encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Então, Paulo está se dirigindo agora para aquele problema específico da igreja de Corinto. E ele menciona então o dom de profecia. Que dom é esse? Profecia não necessariamente tem a ver com prever o futuro. Pode ser que o profeta do Novo Testamento previsse o futuro, como nós vemos no livro de Atos. Mas o dom de profecia, ele tinha a ver principalmente com transmitir uma mensagem da parte de Deus, dirigida à igreja, numa linguagem compreensível. O profeta falava numa língua que as pessoas, todas as pessoas, podiam compreender. E qual é o problema ou a limitação do dom de línguas? O dom de línguas é uma mensagem de Deus em língua desconhecida, falada pelo indivíduo com ou sem interpretação. Então, quem profetiza, isso que Paulo está dizendo aqui, edifica toda a igreja. Mas quem fala em línguas edifica a si mesmo, a menos que haja interpretação. Nós não damos ênfase no dom de línguas aqui na Aliança. Eu acredito que exista o dom de línguas ainda hoje. Eu conheço algumas pessoas que falam em línguas, conheço gente imatura que fala em línguas, conheço gente muito madura que fala em línguas. E o que tem esse dom de interessante? As pessoas que têm esse dom, elas me relataram que, mesmo não entendendo aquilo que vem à mente delas e que faz com que elas manifestem esse dom, mesmo não compreendendo com as suas mentes, essa é uma experiência em que elas experimentam de uma maneira muito profunda, muito pessoal, muito especial do amor de Deus. Então, é uma experiência afetiva, não é uma experiência de ensino, não é uma experiência em que elas aprendem coisas novas, mas é mais uma experiência afetiva. Eu não tenho esse dom, eu nunca tive esse dom, não estou desprezando o dom, nem quem tenha o dom, mas eu, particularmente, nunca senti falta desse dom. As experiências que eu tenho de experimentar o amor de Deus tem mais a ver com meditar na palavra de Deus, com cantar cânticos de louvor a Deus, mas eu sei que existem irmãos nossos que têm esse dom, e desde que ele seja exercitado de uma forma bíblica, conforme Paulo orienta a igreja aqui, esse é um dom como qualquer outro dom. Ele não torna aquela pessoa mais espiritual e não torna aquela pessoa menos espiritual. É um dom, como outros dons que Deus nos dá. Mas o problema de Paulo aqui, o que ele está martelando aqui, é que os coríntios deveriam buscar o dom de profecia pela simples razão de que todo mundo podia se aproveitar daquele dom, todo mundo poderia ser edificado, porque eles entenderiam a mensagem que seria trazida pelo profeta. Então, o dom de profecia ele traz edificação, encorajamento e consolo. É o que Paulo diz, versículos 3 e 4. Então, edificação é o fortalecimento na fé. Daqui a pouquinho eu paro para a gente fazer
um momento de perguntas e respostas. Então, ele traz edificação, fortalecimento na fé, ele traz encorajamento, traz consolo. Essa é uma característica do dom de profecia. E esse era um dom muito comum nas primeiras comunidades cristãs. Nós vemos Paulo falando de profetas em Efésios, nas cartas aos Tessalonicenses, em Romanos, aqui em 1 Coríntios. Então, esse era um dom muito comum nas igrejas. E a universalidade desse dom, universalidade significa o fato de que esse dom estava disponível a todas as pessoas, como diz lá em Joel, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. A universalidade desse dom era o cumprimento de Joel, capítulo 2, que Pedro depois menciona ali em Atos 2, 17 e 18. E o dom de profecia, ele era um sinal do derramamento do Espírito e da nova aliança, do estabelecimento da nova aliança. Então, esse foi um dom muito marcante nas primeiras comunidades cristãs no primeiro século. E uma característica do dom de profecia é que toda profecia ela precisava ser julgada ou avaliada. Então, tem uma diferença entre o profeta do Novo Testamento e o profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc., ele chegava perante o povo e dizia: assim diz o Senhor. E aquilo que eles diziam era a palavra de Deus. Mas o profeta do Novo Testamento era alguém que se apresentava dizendo que havia recebido uma mensagem de Deus para a igreja. E ele então comunicava essa mensagem à igreja. Mas tanto aqui em 1 Coríntios 14, como em outras passagens, essa mensagem ela precisava ser ponderada, ela precisava ser avaliada. Um outro texto que fala sobre profecias, e geralmente as pessoas não se dão conta disso, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19, podemos incluir aqui até o versículo 22. Não apaguem o espírito. Então, em Tessalônica, algumas pessoas talvez estivessem querendo que não tivesse o dom de profecia. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. O que são todas as coisas? Todas as coisas que os profetas dizem. E fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Então, isso para nós é estranho porque não é algo que nós vivenciamos hoje, mas aquilo que o profeta lá no Novo Testamento dizia podia vir contaminado, a mensagem de Deus ela poderia ser contaminada por algumas ideias do profeta. E caberia então a liderança da igreja, ou as pessoas que estavam responsáveis pela adoração, julgar se aquela palavra era uma palavra de Deus ou não. A pergunta que talvez esteja na cabeça de vocês agora é a seguinte, porque tanto o dom de profecia quanto o dom de línguas são coisas estranhas para nós, pelo menos para nós aqui da Aliança. O dom de profecia hoje, como é que nós vemos essa questão desse dom hoje? Hoje nós temos a Bíblia completa e não precisamos depender de profecias. Porque tudo o que nós precisamos saber, nós já temos na palavra de Deus. Vamos nos lembrar que no primeiro século, na época do Novo Testamento, os primeiros cristãos eles não possuíam o Novo Testamento escrito. O Novo Testamento só foi terminado no final do primeiro século.
E o dom de profecia parece ter sido uma provisão de Deus em uma época em que não tínhamos a Bíblia completa. Então, nós não dependemos hoje do dom de profecia. Nós hoje temos a pregação da palavra de Deus. Porque tudo que nós necessitamos, nós já encontramos na Sua palavra. Deus pode se revelar em lugares onde a palavra de Deus não está disponível ou onde ela é proibida. Existem países em que a Bíblia é proibida. Muitas vezes os cristãos não possuem uma Bíblia, porque tiraram a Bíblia deles, porque a Bíblia não chegou até eles. Em algumas culturas, a Bíblia não foi sequer traduzida para a língua deles. É possível que Deus se revele hoje nesses lugares por meio do dom de profecia? É possível. Quem sou eu para dizer o que Deus pode fazer, o que Deus não pode fazer? Agora, para ser de Deus, aquilo que for revelado nessas situações especiais não pode contrariar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é a nossa, como diziam os reformadores, a nossa única regra de fé e prática. Então, digamos assim, podemos dizer que para nós hoje, o dom de profecia, ele se tornou obsoleto. Pelo menos para nós que temos a palavra de Deus, para nós que temos acesso à revelação escrita de Deus, esse dom se tornou obsoleto, porque tudo que nós precisamos saber de Deus, da vontade de Deus, da pessoa de Deus, nós encontramos na Bíblia. Vou fazer uma pequena pausa agora, não sei se eu respondi a pergunta, ou quer fazer a pergunta, Nicolas? Ok. Eu acho que eu já expliquei ali no comecinho, depois pode voltar ali na gravação, que eu expliquei agora há pouco o que era o dom de línguas, né? Só para dar uma pincelada a mais, é uma capacidade dada pelo Espírito de falar numa língua desconhecida, não necessariamente numa língua humana, e isso pode ter interpretação, pode não ter interpretação. O que Paulo diz aqui é que aquele que fala em línguas, se ele não tiver intérprete, ele deve ficar quieto, falando ele e Deus, e que esse não é um dom que necessariamente a pessoa vai aprender alguma coisa, mas é muito mais uma experiência que a pessoa tem com Deus, uma experiência mais afetiva com Deus. Continuando aqui no capítulo 14, o dom de línguas, ele precisa de interpretação. Versículos 6 a 17. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, aquela ideia, né? O meu espírito ora é aquela experiência afetiva, aquela experiência mais emocional, de experimentar a presença de Deus de uma forma mais
intensa, mas a minha mente fica infrutífera, porque eu não entendo o que eu estou orando. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está. ah, Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o Amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. E aqui Paulo revela mais uma característica do dom de línguas, é que ele pode vir na forma de um cântico, na forma de louvor. Mas Paulo faz esse questionamento. O que adianta você estar louvando a Deus, adorando a Deus numa língua diferente, se o não instruído, quer dizer, a pessoa que não entende aquela língua, não vai ser edificado? Aquilo não vai acrescentar nada para ele. Versículo 17: pode ser que você esteja dando graças muito bem, pode ser que aquele momento seja um momento de êxtase para você, mas o outro não é edificado. E a preocupação de Paulo nesse capítulo é que todos sejam edificados. Versículos 18 a 25. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Aqui ele retoma aquela imagem lá do capítulo 13, da criança. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Fazendo um parênteses aqui, né, esse versículo 20 ele é um princípio para a nossa vida. Com respeito ao mal, sejam crianças. Existem coisas nesse mundo que a gente não devia nem saber, que a gente devia, assim, quando se deparar com aquilo, coisas malignas, coisas imorais, coisas perversas, que quando a gente se deparasse com aquilo, a gente já dissesse assim: não, eu não quero saber disso aqui. Ah, mas você já ouviu aquilo, outro e tal? Não. Tem coisas que a gente deveria ser como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. O pensar de forma madura, pensar como pessoas que têm discernimento. E agora vem um trecho difícil, de difícil interpretação, versículos 21 e 22. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, basicamente, Paulo está dizendo que se um descrente entrar na reunião da igreja, lá em Corinto, e ver todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, eles vão dizer: esses caras são loucos, eu vou sair correndo daqui. E aquela experiência, nesse caso, as línguas, elas serão um sinal para os descrentes, um sinal do julgamento de Deus.
sobre os descrentes. Paulo ele faz uma analogia entre a situação dos descrentes que poderiam visitar os coríntios e a situação do Israel rebelde, descrita em Isaías 28. Ele está citando aqui no versículo 21, Isaías capítulo 28. Assim como a língua incompreensível dos invasores assírios, Isaías profetiza, né, que a Síria invadiria Israel como castigo de Deus, como juízo de Deus pela desobediência de Israel. Assim como a língua incompreensível dos invasores assírios representou o julgamento de Deus sobre Israel, da mesma maneira, o dom de línguas sem interpretação representaria um sinal de julgamento para os visitantes descrentes. Essa parece ser, esse é um texto difícil, mas parece ser essa analogia que Paulo quer estabelecer aqui. Além de não trazer edificação para a igreja como um todo, o dom de língua sem interpretação poderia se transformar em um obstáculo para a fé deles. Então, Paulo conclui aqui no versículo 25 a sua argumentação de que eles deveriam buscar o dom de profecia por ser um dom compreensível a todos, e não o dom de línguas, porque o dom de línguas ele era um dom para edificação pessoal, a menos que houvesse interpretação. E ele começa agora ele vai para a conclusão, aliás, desse grande bloco, que são os capítulos 12, 13 e 14. E ele vai falar agora sobre a ordem nas reuniões da igreja. Capítulo 14, versículos 26 a 28. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deverá falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Bom, se as igrejas em que se dá ênfase ao dom de línguas, se o pessoal praticasse isso que Paulo está dizendo aqui, seria outra coisa, né? Infelizmente, a grande maioria das igrejas que dão ênfase a esse dom, elas incorrem nos mesmos erros dos coríntios. As reuniões em Corinto, elas eram bastante participativas. O versículo 26 é muito interessante, porque mostra como vários membros participavam da reunião com seus dons. Um traz um salmo, que seria uma música, o outro traz uma palavra de instrução, talvez o dom de mestre, outro uma revelação, que seria o próprio dom de profecia, e assim por diante. E Paulo bate nessa tecla: tudo seja feito para a edificação da igreja. Essa é a grande preocupação dele no capítulo 14, a edificação de toda igreja. E as regras para o dom de línguas? Olha como Paulo limita as coisas. Versículo 27 e 28. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. E se não houver interpretação, se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Fique em silêncio, orando a Deus em línguas no seu coração. E aí ele fala então dos profetas, versículos 29 a 32. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito, aquilo que eu já expliquei para vocês. O profeta do Novo Testamento, ele não era infalível. O que o profeta dizia deveria ser avaliado.
No máximo, ah, deixa eu ler todo o texto aqui. Tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos, prestem atenção que esse todos é bem importante. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então, no máximo, dois ou três profetas. Os membros deveriam julgar o que foi dito, se provinha de Deus. Eles não deveriam falar ao mesmo tempo. Os profetas, eles permaneciam conscientes, eles não entravam em transe, como diz o versículo 32. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, não era uma coisa que eles saíam de si. E Deus não é um Deus de desordem, Deus não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus de paz. Então, as reuniões da igreja devem ser organizadas, devem edificar a todos e devem ter paz. E aqui a gente entra num texto, mais um texto difícil, né? Paulo continua falando sobre a ordem nas reuniões. Não vamos perder de vista que esse é o tema de Paulo. Ordem nas reuniões. Versículos 34 e 35. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. As feministas adoram esses versículos, são os versículos favoritos delas. Muito bem. Mulheres, respirem fundo, não fiquem brabas. Vamos explicar o texto agora. Em primeiro lugar, esse é um texto de difícil interpretação. E assim como o capítulo 11, que nós vimos do véu, existem, assim, inúmeras opiniões sobre esses versos. O que já nos dá a dica de que nós não devemos ser dogmáticos sobre esse texto. Paulo não proíbe as mulheres de orar e de profetizar em voz alta na igreja. Olha o que ele diz no capítulo 12, versículo 5. Perdão, capítulo 11, versículo 5. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Então, em Corinto, havia mulheres que oravam e profetizavam nas reuniões da igreja. Isso aí já é para nós uma dica de que essa proibição não é uma proibição absoluta, porque as mulheres podiam orar e as mulheres podiam profetizar em Corinto. Por isso que eu disse, para nós prestarmos atenção no versículo 31 do capítulo 14, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez. Então, as mulheres podiam profetizar, as mulheres podiam orar. Então, de acordo com 12:5, com 11:5, as mulheres podiam profetizar e quando Paulo diz, lá no capítulo 14, para buscar o dom de profecia, ele estava incluindo também as mulheres. Eu li, assim, muitas interpretações diferentes sobre esse texto, e dessas várias opiniões, a minha preferência é a do Kenneth Bailey. Ele foi um missionário americano que trabalhou no Oriente Médio, ele falava árabe fluentemente, ele era conhecedor do hebraico, ele morou no Oriente Médio, ele já é falecido.
ele conhecia profundamente a cultura do Oriente Médio e no seu comentário de 1 Coríntios, ele oferece essa interpretação como sendo a melhor interpretação na opinião dele e a que eu também considero como sendo a melhor compreensão desse texto. Essa ordem de Paulo foi necessária porque as esposas conversavam durante as reuniões da igreja. E isso acontecia por vários motivos. E quando elas conversavam durante a reunião, elas atrapalhavam os demais. Vamos lembrar que Paulo está falando sobre ordem nas reuniões de adoração. Ele falou sobre línguas, ele falou sobre profecia, e agora ele está falando sobre esse problema. Por serem muitas delas mulheres estrangeiras, que por permanecerem em casa enquanto seus maridos trabalhavam, não aprendiam direito grego, elas se entediavam. E quando a gente está entediado num lugar que está desinteressante para nós, a nossa tendência é conversar com outra pessoa. Um detalhe, as mulheres naquela época, elas basicamente, a grande maioria delas ficava em casa. E a grande maioria delas não tinha a oportunidade de estudar como os homens tinham. Era uma sociedade bastante machista. Por dificuldade de concentração, que é típico de pessoas com baixa escolaridade, o que era, infelizmente, o caso da grande maioria das mulheres na época. Isso também facilitava que elas conversassem. As mulheres ficavam com seus filhos nas reuniões da igreja, o que poderia impedi-las de prestar atenção e o que motivava conversas paralelas. E, aliás, esse é um fenômeno que a gente vê hoje também. As mãezinhas, muitas vezes aqui na celebração, ficam domando seus filhos e às vezes existem conversas paralelas mesmo na nossa celebração por causa disso. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que se elas não entendiam o que era dito na igreja, elas deveriam perguntar a seus maridos em casa para não atrapalhar a reunião. E quando Paulo diz aqui, permaneçam em submissão, ele não está se referindo aqui à submissão aos seus maridos, mas à submissão àqueles que estavam liderando a reunião. Paulo estava falando sobre a ordem na igreja. Pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. O Bailey fala que o termo ais ros não possui a conotação severa de vergonhoso, mas de algo inconveniente, algo impróprio. Então, uma melhor tradução para esse verbo, para esse termo, um adjetivo no caso, a melhor tradução seria: pois é inconveniente, é impróprio que as mulheres falem na igreja. E o que era impróprio? O que era inconveniente? Não era a mulher falar, mas eram as conversas paralelas. E interessante que o Kenneth Bailey ele conta uma experiência pessoal. Ele pregando, ele falando numa igreja lá no Oriente Médio, uma igreja em que os homens ficavam separados das mulheres e as mulheres então começavam a fazer as conversas paralelas e alguém da igreja, lá um líder da igreja, pedia então que as mulheres, por favor, permanecessem em silêncio, né? E ele conta isso como uma experiência que ele teve lá no Oriente Médio. Não que seja exatamente a mesma coisa, mas ele compartilha isso. Então, veja bem, Paulo não proíbe as mulheres de participarem da edificação na igreja. Elas podiam orar, elas podiam profetizar, por exemplo. O que ele proíbe aqui são as conversas paralelas que atrapalhavam as reuniões. E aqui vem uma coisa muito importante. O princípio que Paulo ensina: Deus não é Deus de desordem.
Deus não é Deus de confusão. 3 grupos de pessoas atrapalhavam as reuniões em Corinto. 3 grupos. Os profetas, e aqui você tinha homens e mulheres, a quem Paulo ordenou que ficassem em silêncio quando outro profeta recebesse uma nova revelação. Outro grupo, os que falavam em línguas, fossem homens ou mulheres, que deveriam ficar em silêncio caso não houvesse interpretação. E essas esposas que não deveriam conversar durante as reuniões. A cada um destes grupos se diz para ficar em silêncio quando atrapalhavam a adoração. Então, Paulo não está sendo machista, Paulo não está sendo misógino. Misógino é aquela pessoa que odeia as mulheres, né? Paulo ele não está sendo machista, Paulo ele não está sendo misógino, Paulo ele está simplesmente organizando a adoração na igreja e ele então dá instruções aos profetas, ele dá instruções aos que falavam em línguas e ele dá instruções a essas esposas que tendiam a ter essas conversas paralelas. Essa é, com certeza absoluta, a interpretação exata e correta do texto? Não. Mas para mim essa é uma interpretação que é bastante razoável, que é bastante plausível. Existem outras interpretações, mas o tempo, infelizmente, não nos permite. E é muito legal a gente pegar um texto difícil como esse, pegar um texto difícil como 1 Coríntios 11, e a gente reconhecer, ter a humildade de reconhecer que são textos difíceis, que nós não devemos ser dogmáticos e que várias interpretações são possíveis. Conclusão, versículos 36 a 40. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, a igreja de Corinto, com certeza, de longe, era a igreja mais complicada do Novo Testamento. E eles achavam que eles eram diferentes, né? Que Deus falou para todo mundo a mesma coisa, mas para eles Deus falou diferente. E eles resistiam muitas vezes o ensino de Paulo. E é por isso que ele tem que dizer lá no versículo 37, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Paulo ele tinha uma autoridade apostólica. A palavra de Paulo, a palavra dos demais apóstolos, era a palavra do próprio Cristo. E ele então conclui esse capítulo. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Junte-se aí com o seu grupinho e converse. Por que é importante que as reuniões da igreja, seja as reuniões da célula, seja as reuniões da celebração, sejam organizadas? Conversa aí no seu grupinho. Por que que a organização é importante? Muito bem, pessoal. Vamos para a conclusão da nossa aula aqui. Então, eu queria fazer algumas aplicações práticas. São as seguintes. A ação do Espírito não é incompatível com o planejamento e a ordem. Algumas igrejas fazem como se você organizar
você está atrapalhando o Espírito Santo. E Paulo nos ensina exatamente o contrário aqui. A ação do Espírito não é incompatível com o planejamento e a ordem. Precisamos ter critérios para a participação das pessoas nas reuniões. O propósito dos encontros é que toda a igreja seja edificada, toda a igreja seja fortalecida. A participação de cada membro é importante. Versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. E é por isso que nós temos grupos pequenos, os grupos células, porque os grupos pequenos, eles facilitam a participação das pessoas. Na célula todo mundo pode falar, na célula talvez alguém que não toque aqui no louvor, mas arranha lá uns acordes no violão, né? Não tem coragem de tocar aqui na frente, não se sente preparado, mas chega lá. Isso acontece na minha célula, tá? Tem uma pessoa que está aprendendo a tocar violão, ela não vai tocar aqui na frente, mas ela toca na célula. E todos podem participar, todos podem falar, justamente por ser um grupo pequeno. Então, nós precisamos do grupo grande, nós precisamos da celebração, a celebração é importante, mas nós precisamos também do grupo pequeno, porque ele tem essa característica participativa. Então, em resumo, a ação do Espírito não é incompatível com o planejamento e a ordem. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Gente, vamos ficar de pé então? Vamos orar? Mais uma vez te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de ordem, não um Deus de confusão. O Senhor é um Deus de paz. E Deus, que a nossa igreja continue sendo uma igreja com critérios, uma igreja organizada, uma igreja que procure te adorar de coração, uma igreja que busque a edificação e o fortalecimento de cada membro, e principalmente, Deus, uma igreja que vive em amor. Que nós não usemos os nossos dons para nossa autopromoção, para chamarmos a atenção de nós mesmos, mas que os nossos dons sejam ferramentas para servir o outro. Que nós tenhamos a mesma atitude de Jesus, que nós não façamos nada por ambição egoísta, buscando a nossa própria glória, mas que nós possamos esvaziar a nós mesmos, nos esvaziar do nosso ego, do nosso orgulho e colocar o interesse do outro, a necessidade do outro na frente dos nossos interesses. Que sejamos uma igreja amorosa, uma igreja conforme 1 Coríntios 13, uma igreja que vive em amor. Nos leve em segurança agora para as nossas casas e te agradecemos por esse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, muito obrigado e até semana que vem, nossa última aula, conclusão do nosso curso.